Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul com Atualidades Pampa. Seu programa de notícias diariamente, entrando aí na sua casa, em todo o estado do Rio Grande do Sul, com os acontecimentos do final de semana, fazendo um rescaldo do que aconteceu durante o final de semana, como está esse início de semana, comentários, bom humor, descontração, a leveza que a gente procura dar às notícias, né, que marcam o dia, que marcam a semana que está começando, quando dá para dar alguma leveza. O Ministério Público Federal pede a prisão de Nussmann, de Carlos Nussmann, e também do seu assessor, né? Diante de todas aquelas dificuldades e todas aquelas barbaridades que estão acontecendo, o seu assessor é Leonardo Griner, né? Estão com a sua prisão temporária, eles pedem a prorrogação desta prisão temporária, uma medida que eles acham insuficiente para impedir que eles atuem no sentido de não interferir mais com as provas, né? Que só uma prisão temporária, eles pedem um prolongamento. E o juiz federal Sérgio Moro determinou também nesse início de semana que a defesa do presidente Lula mostre, né, comprove os documentos, mostre os recibos, os originais dos recibos que comprovem os pagamentos que ele diz que fez, que não fez e que está se vendo que... A dona Marisa que fez, que a dona Marisa que fez, a dona Marisa que fez, e acontece que está mais do que... visto e revisto que aquilo não é sério. Ele quer que pelo menos ele diga, não tem os originais, né? Ou parte deles. Que ele diga, expresse isso dentro do processo. Exatamente. Quanto ao Nussmann, procuradores de Genebra informaram que foram até um armazém que se guarda grandes peças de, né, obras de arte e tal, e que se tinha informação que ele tem uma conta lá e realmente tem. E descobriram muito ouro. Muito ouro, né? Muito ouro guardado em Genebra, do Nussmann. E aí, como tu disseste, o Ministério Público, então, pediu a prisão preventiva que hoje ele está com a prisão temporária, acabava hoje, né? E eles solicitaram, então, prisão preventiva que não tem um tempo determinado para acabar. Porque já se viu que ele solto, ele atrapalha. Ele incomoda. Ele incomoda, atrapalha. Continua, né? E tenta esconder, né? As coisas que estão acontecendo. Falando em tentar esconder, apareceu a Margarida, ou o seu Gustavo. Tudo bem, seu Gustavo? Aliás, só com licença, eu ia pedir uma cadeira preguiçosa. Por quê? Pra me sentar aqui e ficar repousando enquanto o senhor, porque só vai falar e ele... Eles já começaram assim. A gente aproveitou para falar na semana passada que ele não veio, né? A senhora falou isso, não falou? E aí, vou aproveitar e falar hoje, deixa ele matar a saudade, né? E falar bastante. Falaram até mais coisa, mas não vou te contar. Falar coisa? Falar. Horrores. Melhor deixa assim, melhor não tomar conhecimento. Como diz a Carmen Lúcia. Procura falar em cápsulas. Como diz a Carmen Lúcia, se vocês soubessem o que eu sei, vocês ficariam... Que medo! Gustavo Vitorino, quais são as novidades? Foi interessante. A Brasília está fervendo, né, Magda? Tá o quê? Brasília está fervendo. Sim. Os corredores de Brasília estão tensos. Depois da pesquisa divulgada hoje pela Transparência Internacional, que é respeitada, dando conta de que 13 de cada 4 brasileiros entendem que a corrupção aumentou no Brasil. Ela não foi estancada com a saída do PT. Não, claro que não. Mas continua e continua assustador. Antes que as pessoas reclamem que eu estou te interrompendo, não é isso, por favor. Mas só para complementar, essa pesquisa foi feita em 2016, maio e junho ou... Foi de maio a junho. Maio a junho de 2016, e avalia o ano de 2015. Ou os meses anteriores. Maio, junho de 2016. Né? Maio, junho de 2016. Maio, junho de 2016. Foi quando ele assumiu. Foi quando... Exatamente. Eles entendem que a entrada do Michel Temer não mudou muito. Mas é a mesma coisa. Eu diria que... Nada do que a gente não saiba... Mas ele estava entrando. Eu acho que aí é que está. No momento que foi feita essa pesquisa, estava entrando Michel Temer e saindo a Dilma. E aí 80 e tantos por cento... Foi abril, né? Março de 2016. Exatamente. Então eles estavam avaliando
ele estava, os primeiros 3, 4 meses... Que o Partido dos Trabalhadores também, que estava há tanto tempo no governo, né? As pessoas estavam entendendo que a corrupção estava aumentando cada vez mais. Eu tenho comigo que se fizer essa pesquisa hoje, ela vai dar rigorosamente o mesmo resultado ou pior. Eu voltou com o nariz entupido também, né? Eu tenho comigo que tu tá falando assim. Não é. Eu confesso que estou um pouco cansado. Já viu, né? Que a pegada no pé vai ser Eu forte. acordei cedo hoje, tive uma reunião na Toyota do Brasil, lá em São Paulo. Que moral, corri para o hein? aeroporto. Que moral. Peguei o voo, desci no aeroporto. Mas é que a Toyota se não o maior, é o maior patrocinador da Festa Nacional da Música, não é? Um dos, né? Um Tem dos a grandes Vivo, patrocinadores. tem a Vivo, Tu fosse para lá, entre outras coisas, foi tratar a Festa Nacional da Música, não foi? Em São Paulo foi, em Brasília foi outros assuntos ligados ao meu escritório, enfim. A Festa Nacional da Mas Música. assim, o que me preocupa do que eu vi em Brasília, Marne, é o seguinte, é de que a coisa escancarou. Não existe mais aquele preconceito, aquele medo, aquela coisa, sabe? A sensação que se tem, Magda, é de que está entregue. Pode, tudo que não vai dar nada. Tá liberado. Está liberado. Mas... A coisa da propina, a coisa do pedido. Hoje, por exemplo, o que foi feito lá em Brasília? Michel Temer chamou o ministro do Planejamento e disse: começa a liberar imediatamente as emendas parlamentares dos deputados, para que a relação dos deputados, meus amigos que vão votar para mim. Lá, estou fazendo aqui uma cena, mas mais ou menos isso. A semana passada, antes de eu viajar, eu dei a notícia que ele mandou alocar 1 bilhão e 80 milhões de reais para emendas parlamentares que seriam liberadas a partir dessa semana. Aí hoje ele chama o ministro do Planejamento e diz, libera as emendas desses deputados aqui. Quer dizer, o país está à venda. Gandaia total. O país está à venda, ele quer segurar a segunda denúncia. Claro. E vai segurar. Aí eu começo a conversar com um técnico aqui, um político ali, a gente circulando lá. Me disseram assim, Gustavo, hoje aqui em Brasília a gente compra o que quiser. Aí eu falei para ele, dessa barbaridade que o seu Rogério... A venda tá... O seu Rogério Marinho, esse deputado do PSDB do Rio Grande do Norte, está fazendo lá, propondo reajuste dos planos de saúde para pessoas acima de 60 anos. Sim, nós falamos. Quer mudar a lei e quer... E o ministro da Saúde disse, não, apoia. Sim, perfeito. Ele perguntou para mim assim, Gustavo, tu pensa que isso é do interesse da população? Você pensa, você acredita que é do interesse da população reajustar? Bom, aí é um bando de ladrões. Aí começou a dar uns outros exemplos. As PECs, as medidas provisórias que beneficiam setores da economia. Isso custa milhões. É propina para todo lado. O país está à venda. O senhor que está aí em casa, eu sei que o senhor está chateado. Eu estou chateado, todos nós estamos chateados. Mas o Brasil hoje está à venda. A ética desandou. E outra coisa, desandou em todos os segmentos. Porque quando a presidente da maior corte do país diz, se o Brasil soubesse aquilo que eu sei, ficaria todo mundo arrepiado, ficaria todo mundo não sei o quê. Sobre isso ela falou que estava se referindo aos presídios. Não, Gustavo Terino, tu pode fazer a cara que tu quiser, mas foi o que ela disse. Ela falou sobre as organizações criminosas, que, enfim, se as pessoas soubessem o que acontece dentro dos presídios em todos os estados, que é muito pior. Aí sim as pessoas não conseguiriam dormir, porque chegam todas as informações a ela. Eu acho que ela quis dizer também o que é muito sério, não só de Brasília, mas que as organizações criminosas, elas estão em todos os lugares. Tomando conta. Isso é criminoso. No legislativo, no judiciário, no executivo. Claro, mas isso que eles fazem é um crime também. Agora, não pensa que essa gente, que esses corruptos trabalham só com o chamado crime branco, né? O crime de menor potencial ofensivo. Mas o que a Aécio Neves disse uma vez?
A gente só pode fazer, a gente só pode entregar, a gente só pode chamar aquele que a gente pode matar. Não foi o Aécio Neves que fez isso? Eles não suicidaram o PC Farias? Pois é. Chicão, qual foi? Só para complementar, a gente teve na semana passada uma notícia de um vereador aqui de Novo Hamburgo que foi preso com uma arma roubada e que estão investigando que ele é chefe de uma facção criminosa. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Então, o crime organizado está chegando também dentro da política. É claro que lá dentro da política já existe há muito tempo um outro crime organizado. Sim. Mas tudo isso acaba se misturando. Essa é a grande realidade. Que cada vez mais, e esse é o temor, talvez isso tenha provocado na ministra Carmen Lúcia, a declaração dela, é que esses segmentos, digamos assim, o crime de corrupção de menor potencial ofensivo, Carla, ele cada vez mais se aproxima de braços armados. A gente já tem hoje muitas mortes. O Mari me ajuda. A última eleição para prefeito no Rio de Janeiro, mataram 11 candidatos. 27 candidatos a vereadores e 11 candidatos a prefeito no estado do Rio de Janeiro. Pré-candidatos. Aquele que dizia que ia concorrer já estava marcado. E isso que acontece no Rio de Janeiro acontece muito no Nordeste. Sim. Então, assim, daqui a pouco a política vai usar o crime organizado de maior potencial ofensivo como braço armado. Chicão. Dona Magda, hoje é um dia triste e feliz. Feliz para todas aquelas pessoas do bem que há 50 anos atrás foi executado sumariamente pela polícia boliviana o maior assassino e bandido que a América conheceu, Ernesto Che Guevara. Ernesto Che foi um bandido. Só que como ele era boa pinta, ele era um médico, ele era descolado, ele se tornou uma espécie de Robin Hood da Revolução Cubana das Américas. Foi ele que inventou a palavra paredão ao mandar fuzilar mais de 3 mil soldados em 59 na tomada da Baía dos Porcos em Cuba, do ex-ditador Fulgêncio Batista. O Mário pode fazer essa correção para mim. Foi um grande bandido. E as pessoas ainda usam na camisa dele a foto de Che Guevara. O Fernandinho Beiramar, esses caras, foi tudo criança perto de Che Guevara. Então, Che Guevara faz 50 anos que foi e a dona Magda recebe de amigos meus que conheceram ela e ficaram muito assim, apaixonados por ela, porque o Morro Santa Teresa, dona Magda, ele tem uma característica de fazer cuca, sabe? Porque quem mora no Morro Santa Teresa, no final da tarde, come cuca com chá ou café para ver o pôr do sol, que é o mais bonito do Brasil, que é o lugar mais lindo para morar. Pergunta para o Marcelo Logman, que tem uma Ferrari azul marinho, que também come cuca. E come cuca. Ferrari azul marinho de cuca ali do Frade. O Elvis e a esposa dele ficaram muito lisonjeados de ter te conhecido lá no chalé da Praça 15. E o Vitorino já queria. Alô, produção, cadê a faca? Que delícia. Olha aqui, a primeira coisa a dizer para vocês, eles têm lá, eu conversei muito com eles, muito obrigada, agradeço para eles. Eles têm um armazém só de coisas coloniais, de artigos coloniais. Eles vendem tudo, fabricam tudo que é coisa colonial, sem glúten. Eu conversei muito com ela. Ai, que delícia! Nossa, o espírito de Santa Teresa, sabe o que é? Obrigada, queridos. Beijo pra vocês. Senhor, não tem faca, não tem... É meu, ó. Vou fazer assim, ó. Tudo é meu. Mentira. Eu nasci no Morro Santa Teresa e morei toda a minha vida lá. O espírito de Santa Teresa é o seguinte, é o único lugar, Mari, que tem Mata Atlântida de Santa Teresa. É o lugar mais lindo do Rio Grande do Sul. Está 2 quilômetros de Porto Alegre, 2 quilômetros do Barra Shopping e tem passarinho lá. Não, e essa lá... Não existe ainda essa poluição. Esse lugar deles é bem na frente da Torre da Clara. É, bem na frente dos condomínios ali. Pela Correia Lima, né? E ela me disse que eles fazem maravilhas, delícias, tudo colonial, assim, tudo feito por eles, muito legal. Entregou agora para você hoje quente, jantar isso aí. Quente. Vai ser uma janta legal. Vai ser muito legal. Muito legal. Já que o Chicão falou no Che Guevara, que era médico, eu gostaria de fazer um elogio a um médico brasileiro, que tem um escritório no bairro do Paraíso, em São Paulo, Dr. Evandro Pereira dos Reis. E por que eu quero fazer essa homenagem? Quando aconteceu o incêndio lá em Montes Claros, em Minas Gerais, naquela região, aquela pequena cidade ao lado de Montes Claros, o doutor Evandro começou a falar com os seus amigos e as pessoas para conseguir dinheiro e equipamentos
para levar para essas crianças, para essas pessoas queimadas. E ele conseguiu, em poucas horas, R$350 mil. Ele próprio levou todos os equipamentos na sua van, mandou a enfermeira num ônibus para fazer todos os tratamentos necessários para tentar minimizar o sofrimento dessas crianças, dessas pessoas que estavam queimadas por aquele maluco. E, na sequência disso, hoje em Capela de Santana, ao lado de Montenegro, que é uma pequena cidade que nós temos, 2 meninos de 17 anos colocam fogo numa casa, matam uma mãe e 2 crianças, sendo que uma dessas crianças de 1 ano e 8 meses de idade. Eu acho que está todo mundo louco. Eu acho. Isso é uma louquice, eu não entendo isso aí. Em contrapartida, tem um médico coletiva. Maravilhoso. Agora, deixa eu contar para vocês, não tem nada que ver, assim, mas já que a gente fez um mix aí de cucas e coisas, a gente meio que desvirtuou mais ou menos das coisas mais sérias. Aconteceu comigo algo que eu acho completamente relevante, porque eu estou tão descrente com as pessoas, por uma série de razões. Sábado, eu vou encurtar para vocês, eu fiz umas compras na Panvel do Moinho Shopping. Tá? E antes de paguei o ticket de estacionamento e antes de ir embora, como eu ia para um outro lugar, eu fui ao toalete e larguei as minhas compras no devido lugar onde a gente larga bolsa, que tem lugar para a gente deixar bolsa e pacotes e tal. Não preciso dizer para vocês que eu deixei as minhas compras ali, tá? Só que eu só fui, isso eram 13h30 da tarde de sábado, eu só fui me dar conta que eu tinha deixado as minhas compras no domingo às 5h30 da tarde, porque eu achei que eu tinha deixado dentro do carro. Aí, quando eu fui buscar, bom, eu digo, óbvio, achado não é roubado, né? Ninguém vai... Pois não é que devolveram a pessoa, a moça da limpeza, a moça que faz a manutenção, achou... Foi lá na central de relacionamento, entregou. E eu voltei no shopping ontem, voltei, na verdade, para tomar um café com os meus amigos num outro lugar. E aí fiz o mesmo caminho. Fui no banheiro, não tinha ninguém da limpeza. Fui na Panvel, digo, olha, por acaso alguém que achou... Não deixou. Fui na central de relacionamento, a moça não estava na hora. Depois, quando eu voltei, estava exatamente com ela tinha guardado. Ela só me perguntou, a senhora pode me dizer o que tinha dentro da sacola? Certeza que era minha, né? Tinha isso, aquilo, estava lá. Então, sabe, aquilo me fez um bem, porque eu não tinha a menor esperança de que eu ia encontrar aquilo. E o que continha ali naquela sacola servia para qualquer pessoa, entendeu? Não era um medicamento, não era nada. Então, eu fiquei tão feliz com isso, de dizer que o mundo não está perdido. Não está perdido. As pessoas são boas. Existem pessoas legais, existem pessoas corretas, sabe? Obrigado, Marcos. E eu estava tão... estava tão descrente de tudo isso. E sabe que essa pesquisa que o Vitorino se referiu no início do programa, dizendo que 78% dos brasileiros acreditam que a corrupção aumentou no Brasil em 2016. Olha, esse dado é bem significativo e importante, eu acho, num processo de mudança. 83% das pessoas dizem que podem, no seu dia a dia, fazer a diferença. Porque, na verdade, tudo que acontece é um reflexo da nossa sociedade, né? Se a pessoa se corrompe com 20, 30, 40 reais, ela acaba se corrompendo com muito mais quando tem o poder e o dinheiro na mão, né? É uma coisa muito cultural também. E 81% disseram que ficariam, por exemplo, um dia inteiro para denunciar alguém, que perderiam um dia, entendeu? Para fazer uma denúncia. Isso mostra que as pessoas estão de saco cheio, não querem mais isso para o nosso país, pelo menos 83%, e estão dispostas a mudar. É cada um fazendo a sua meia-culpa, sabe, Marne? Tendo mais educação, né, no seu dia a dia. Porque daí chega lá em cima, não se corrompe facilmente. Não deve se nem se corromper. Então, eu acho que é um processo de mudança importante. São dados importantes que mostram que a população brasileira pede mudança. Pede que não aconteça mais o que acontece, como o Gustavo disse. Abre a porta e qualquer um te dá dinheiro e tal. E foi bem baixo, porque foram 20 países da América Latina, mais o Caribe. Ficou bem baixo, não tenho exatamente aqui o percentual. Mas das pessoas que dizem que nos últimos tempos tiveram assim que pagar ou para ser atendido pelo policial ou para ser atendido no posto de saúde, entendeu? Que foram tentar comprar ou
tentaram comprar elas para um atendimento público. Isso eu achei importante de também. Corrupção, um país me surpreendeu. Qual? O Chile. Mais o alto segundo, que aqui. Né? Mais alto que é aqui. O povo chileno entende que o Chile está mais corrupto é o entendimento que o Brasil. do povo, né? Essa pesquisa é o entendimento do povo. A sensação que a população tem de corrupção é de que o Chile está mais corrupto que o Brasil. E a Venezuela? Claro, a Venezuela foi campeã disparada por motivos óbvios. Né? Mas o que acontece? Essa Michelle Bachelet, que assumiu... O filho... ela, sabe, ela fez um governo interessante num primeiro momento, porque ela se assumiu como social-democrata, tinha programas sociais, mas baseado numa economia estruturada, coisa e tal. Acharam que ela voltando ao governo do Chile, ela ia, digamos assim, ampliar aqueles programas e criar fontes de financiamento para novos programas sociais. Não só ela reduziu alguns programas sociais, como as denúncias de corrupção no Chile começaram a pipocar, inclusive envolvendo familiares dela. Familiares, colegas de partido, enfim. Quer dizer, é uma pessoa que fez um grande governo e quando voltou, meteu os pés pelas mãos. Sim. Então, assim, eu quero lembrar aqui, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, que no primeiro governo fez um bom governo. No segundo, todo mundo viu que se atrapalhou e saiu debaixo de um tiroteio. Então, a sensação... A emenda da reeleição, aquilo ali matou. Aquilo ali matou, aquilo ali sujou, digamos assim, sujou o perfil dele. Mas isso que a Carla falou em relação aos países é interessante porque não adianta muitas vezes você ter entusiasmo, trabalhar, buscar uma estrutura, se você não tem confiança por parte da população. E sabe onde que se reflete isso? Bolsa de Valores, abriu caindo. Caiu na semana passada, abriu caindo hoje. E o dólar, Cris, 3,19, viu? Tuas aplicações na Suíça. Tá bom. E o euro, 13,90. Então, assim, não recua. E teve gente que chegou a apostar que o dólar ia virar abaixo de 3 em 31 de dezembro. Não vai mesmo. Não vai mesmo. O índice de confiança do Brasil continua baixíssimo. Falando, deixa eu... E as nossas férias? A nossa? Nossas férias? Errou, porque aumenta o dólar, aumenta... Todo o turismo é influenciado. Cidreira em mim. Cidreira. Olha, os nossos telespectadores, desde o início do nosso programa, estão tentando se manifestar no seguinte sentido. Mais de um está indignado com o que trouxe, o que expôs o relatório da Assembleia Legislativa, que mostra que pelo menos 19 deputados excedem o limite de 17 cargos de confiança, CCs por gabinete, que é fixado pelo próprio parlamento. A descoberta foi possível a partir da análise de um relatório revelado pela Assembleia. Com o Lava Jato e tudo, eles não se intimidam. Pobre Rio Grande. Quem diz é o nosso telespectador Dilon Camilo. E ele não é o único que mandou um e-mail falando sobre os CCs da Assembleia Legislativa. Eu não estou achando outro telespectador, mas fica aqui... mas teve um outro também que eu me perdi agora. E o nosso outro telespectador, que é o Carlos Eduardo da Silva Pinto, diz o seguinte: é lamentável ver a omissão de boa parte das autoridades e da mídia gaúcha frente à violência urbana. Prefiro ver um bandido preso em condições desumanas do que solto acabando com os humanos direitos. O desabafo do Coronel Quadros em um vídeo nada mais é do que o puro reflexo do que cada cidadão de bem pensa. Somos todos Coronel Quadros e General Mourão. As pessoas é o reflexo, assim. A população não aguenta mais. Exatamente. Né? Aquele punguista lá, Mari, lembra que foi preso 17 vezes nos últimos 2 anos? Tá solto de novo, o cara tá lá. O brigadiano tá lá, aquele cara que tá lá no cantinho, daqui a pouco ele vai pegar a carteira, a bolsa, fala do Madoff, que deu aquela coisa toda da pirâmide lá nos Estados Unidos. Quantos anos ele pegou? Praticamente prisão perpétua. A NET aqui no WhatsApp, ela contribui com o programa e exatamente nesse sentido, o vereador de Novo Hamburgo, que foi preso, o Emerson, tá solto, já solto. Habeas corpus, né? Recebeu então assim, é um misto de leis ruins com judiciário ruim. As pessoas têm medo de dizer isso, mas alguém tem que dizer. Alguém tem que dizer. Nós temos leis ruins e temos um judiciário ruim.
porque acho que o judiciário tem que pensar no cidadão. O sujeito que mata 3, 4 não pode estar na rua. O juiz tem que dar um jeito de, na lei, manter ele preso. Porque o direito individual dele deve ser preservado? Sim, deve. E aqueles que ele sai da cadeia e vai matar? Porque essa gente, vocês pensam o quê? Que eles vão sair da cadeia para pintar uma cerca? Vão sair para pintar um muro? Para trabalhar de borracheiro? Não, eles vão sair para assaltar e matar de novo. Então, o juiz tem que ter consciência. Ah, coitado, não, está na lei, não, eu posso soltar ele. Poder soltar é uma coisa, dever soltar é outra. Aí, vamos soltar, humanista, vai se recuperar, o cidadão tem direito à liberdade. Pumba! E aqueles 2, 3 que ele sai e mata? Esses não têm direito nenhum? Chega. O Brasil está muito hipócrita. O coronel falou exatamente isso, né? Prendi no domingo esse cidadão, um menor. Indignado. No domingo, 15 anos, com uma pistola, não sei o quê, ou com um revólver. Agora ele está aqui de novo, quinta-feira, com uma pistola que tira automático, entendeu? Ele só vai ser preso quando ele matar a próxima vítima. Então, assim, ó, ele estava indignado. É um pedido de socorro, porque nada, ele está vendo que o trabalho dele não está adiantando nada. Ele vai lá e prende, eles soltam, daqui 2 dias ele está prendendo de novo, daí os bandidos estão gozando da cara dos policiais. Está secando o gelo. Exatamente, os policiais não estão recebendo dinheiro, então, quer dizer, Os policiais entraram em greve hoje. Exatamente. Olha, eu tenho uma notícia muito, eu não digo chata, né? Eu estive conversando com uma série de pessoas no centro de Porto Alegre e eu perguntei para essas pessoas, fiz uma pesquisa de 10 ou 12 pessoas, conhecidas minhas hoje pela manhã, e perguntei o que vocês estão achando do prefeito de Porto Alegre, senhor Marquesan. Eu não encontrei uma pessoa que desse o mínimo elogio à atuação do prefeito de Porto Alegre, o Marquesan. Por quê? Porque Porto Alegre está se deteriorando, é uma autofagia espiritual, porque quem ama Porto Alegre, eu nasci em Porto Alegre, adoro Porto Alegre, no centro histórico de Porto Alegre, aquelas pessoas dormindo nas ruas, não existe nenhum atendimento. E outra coisa, os camelôs tomaram conta do centro de Porto Alegre, Vitorino. Você não consegue mais andar no centro de Porto Alegre. Então eles andam, as pessoas que têm os seus comércios, os seus estabelecimentos, as suas pequenas lojas, etc., eles estão colocando na frente da loja, você não consegue mais ver as vitrines, não consegue mais ver, e essas pessoas pagam os seus impostos. Então, o Marquesan, que é um jovem, aquela campanha dele foi uma campanha brilhante na televisão ano passado, eu acho que ele tinha que rever os seus conceitos e rever essas pessoas que estão ajudando neste momento, para melhorar essa imagem dele, porque do jeito que vai, ele não se reelege mais nem para síndico do prédio onde ele mora, meu amigo. Só tem que dar um jeitinho nisso aí. Tantas esperanças do povo de Porto Alegre inteiramente frustradas pelo seu desempenho. Ele se encasulou, dona Magda. Ninguém fala, ninguém vê, não aparece em nenhum programa de rádio. Mas lá na festa dos 90 anos do Hospital Moinhos de Vento ele estava. Estava lá, mas foi aplaudido, alguma coisa? Ah, não sei porque eu não estava, eu só vi a foto. Cris Bart. Vocês viram o arranca-rabo que deu do prefeito de São Paulo, João Dória, e o presidente do PSDB, o Alberto Goldman? Não vi. Foi feio. O que foi aquilo? Feio. Eu estava lá em São Paulo, troca mais. Pá. O negócio foi. Estão chamando o Dória de traidor. Tá, o que acontece? O Alberto Goldman, que é o presidente do PSDB, fez algumas críticas ao prefeito João Dória, dizendo que ele não é prefeito de São Paulo, ele é sim candidato à presidência da República, que ele não está governando a cidade e tal. Estão se queixando muito dele. Aí o Dória foi para as redes sociais, gravou um vídeo, não encontrei palavras sobre o vídeo para classificar. Vamos dizer assim, partiu para dentro. Disse que o Goldman era um velho que ficou à sombra de todos os ex-governadores de São Paulo, que enquanto o Dória estava trabalhando, viajando, governando a cidade de São Paulo, ao lado do povo, ele estava em casa de pijamas. E aí teve a tréplica do Alberto Goldman, retalhando o Dória, mas pegou muito mal pro Dória. Foi uma treta, Pegou muito mal porque ele levou pro lado pessoal. Em vez dele encarar a crítica e se defender da crítica, ele partiu pro lado pessoal. Não tem a mínima chance como candidato a presidente. O que tem a ver se o cara tá de pijama, se ele é velho, se ele é novo? O que acontece? Eu acho que um erro não justifica outro. Eu acho que o Alberto Goldman, como presidente do PSDB, ele errou. Ele não podia sair batendo no prefeito do seu partido que administra a maior cidade do país. Pra você ter uma ideia, o orçamento da cidade de São Paulo é superior ao orçamento de 14 estados brasileiros.
Não, concordo contigo. Então, assim, eu acho que o Dória perdeu a razão. Eu acho que o Roberto Goldman, ele errou. O Dória reagiu, porque o Dória é epidérmico, reagiu e, na minha opinião, errou também. Ele errou muito no tom. Então, os dois erraram, né? Mas quem tem mais a perder é o Dória. Sim, mas assim, o problema do Dória não é o Roberto Goldman. Eu acho que o Roberto Goldman foi o papagaio do Alckmin. Porque embora o Dória disse, olha, meu padrinho político é o Alckmin, coisa e tal, mas todo mundo sabe que o PSDB está se digladiando nos bastidores. A briga entre o Dória e o Alckmin para sair candidato à presidência no ano que vem vai ganhar contornos de baixaria. Hoje pela manhã estavam lá na Rádio Jovem Pan, lá em São Paulo, dando entrevista, estavam simpatiquinhos os dois, né? Amiguinhos, porque o meu guru político, não sei o que, não, isso aqui é o rapaz que está indo bem, aquela coisa. Mas a gente sabe que é tudo falso. Os dois por dentro vão se matar nos bastidores. E a tendência, Cris, eu acho que vai ser apertar ainda mais esse debate e essa guerra de bastidores entre os dois. E o Goldman, a gente sabe, o Goldman está do lado do Alckmin. Daí o porquê a reação. O que tu acha, Chicão? Eu acho que o Dória é um fake, o Goldman é um passado. Eu acho que tanto um quanto o outro, Alckmin, Serra, Fernando Henrique, isso é um Brasil que tem que passar limpo também, tem que vir novas lideranças. Eu acho que esses caras é uma perda de tempo, na minha opinião. Acho que o Marquesan, eu me dou com ele, mas fiquei muito decepcionado com ele. É um cara que, hoje, se fizer um nível de rejeição na cidade, deve ser astronômico. Porque tudo que ele disse pintou o contrário, vou tirar a capelária e reformular o EPTC. O EPTC recrudesceu mais agora que na época do capelária. Desculpe, me permita discordar, Chico. Quer dizer, isso eu acho. O EPTC com o doutor Marcelo Soler e o doutor Fábio Juliano lá, mudou completamente a filosofia. Mudou completamente. Olha, eu tive a oportunidade de conhecer e ver a postura dos azuizinhos. Olha, assim, e olha que eu tomei uma multa esses dias, hein? Aqui na descida do São Jorge ali, já xinguei, todo mundo estava descendo do viaduto do São Jorge. Fiz, eu estava mais de 60. Então. Mas o senhor foi culpado e xinga todo mundo. Por que o senhor xingou? Mas a gente xinga para se divertir. Mas assim, mas eu acho que deram uma mudada de postura em relação ao Eu penso que nem todo mundo na rua. Continua uma indústria de multa, multando de tudo que é jeito, azulzinho escondido em tudo que é lugar, continua a mesma coisa. Mas isso sempre foi assim, né? Eu acho que as pessoas esperavam muitas mudanças, ideias novas. E não rolou. E não surgiu nada, pelo contrário, o que o Marne acabou de falar pra gente, a cidade está largada, os porto-alegrenses totalmente tristes, decepcionados. Falando em largada, me permitam, as reclamações na Cidade Baixa, as reclamações cresceram, lá, né? Mas isso foi horroroso. As pessoas não têm mais nem como morar ali. Eu moro há anos aqui. Eles querem que as pessoas se mudem. Eu nunca vi uma coisa dessa. Eu nunca vi uma coisa dessa. Mas foi isso que disseram? Os incomodados que se retiram. Mas eu imagino. Gente que mora ali. Tem a ordem das coisas. Gente que mora ali há 40, 50 gente que pensa o imóvel ali, não é botar embaixo do braço. Isso se chama respeito. É bom que conserve os dentes na frente. Os bêbados é que se mudam, né? Os bêbados é que se mudam. Quer dizer alguma coisa? Eu ia, voltando para o Dória, né, para São Paulo, pesquisa Datafolha mostra que o índice daqueles que aprovam o governo Dória caiu bastante. Subiu quem acha regular ou ruim e também aqueles que acham, quem acha regular ou quem acha ruim ou péssimo. Então subiu, ele está numa descida, né? E aí, como disse Marne Barcelos, acho que também não tem a mínima possibilidade. Não tem. O povo de São Paulo, acho que ele viaja demais. Dória é candidato de 15 que ele já está fazendo campanha e que ele viaja demais e que ele está descuidando. No avião dele, né? Como Marquesan, as pessoas também confiaram nessa mudança, também apostaram numa mudança, num processo de mudança, não estão vendo esse processo de mudança e ainda estão vendo aquela pessoa que ganhou querendo uma outra coisa, né? Prospectando uma outra coisa que não a cidade de São Paulo, apenas e exclusivamente. Então as pessoas estão se sentindo, de certa forma, traídas. E ele não chegou nem a fazer casinha, digamos assim, em São Paulo e já mudou, já caminhou para outra coisa. Os outros pelo menos fizeram alguma coisa. Mas nesse domingo ele já prefere o Alckmin. Vai ser candidato, já negou a candidatura. Ele estava indo bem, ele estava indo bem, mas quando a mosquinha azul mordeu... A mosquinha azul picou e ele enlouqueceu, gente. Dá para fazer
Mas ele é um cara milionário, um cara bem sucedido. Ele deveria ser um Robin Hood da pátria, mas não adianta, a mosquinha. A mosquinha azul, picado pela mosquinha azul. E ele não chega no 16º minuto. São 15 minutos, e aí ele começa a repetir o mesmo texto. Não, mas eu acho que retórica, ele tem uma retórica boa. De 15 minutos, eu acho que um debate ele e o Lula seria maravilhoso. Queria soltar os cachorros do Lula. 15 minutos. Porque tem muito argumento. Não, 15 minutos. O Lula tem que... O Lula ia ganhar dele. Não, ia ficar falando a mesma coisa para o outro e o debate ia ser assim. Duvido. Não vejo condição nenhuma intelectual, de informação agora, nenhuma do Lula vencer um debate com o Dória. É melhor nós todos já ir se acostumando. O que é? É melhor já ir se acostumando. Oi, Magda. Olha esse e-mail aqui, tá forte, na verdade, chegou pelo meu Messenger e eu mandei para cá para vocês verem junto comigo. Quero que mostre esta imagem e esta notícia para o Chicão e que vocês comentem também. E pergunta para o Chicão se ele considera os franceses, parisienses, boçais, conservadores e retrógrados como os gaúchos. 2 pontos. Um dos mais famosos museus do mundo, o Louvre, em Paris, França, cancelou a instalação de arte Domesticator, por considerá-la sexualmente explícita. Segundo o jornal francês Le Monde, o diretor do museu, Jean-Luc Martinet, explicou em comunicado oficial sobre a proibição. Abre aspas. Os comentários online apontam que este trabalho tem um aspecto brutal e arrisca ser mal interpretado pelos visitantes. A imagem sugere uma relação sexual entre 2 edifícios. Não havia crianças envolvidas. Não havia ninguém peladão. Mas foi o suficiente para os responsáveis pela exposição tomarem essa atitude. O Museu do Louvre cancelou a instalação desta obra. E agora eu vou mostrar para vocês a obra, para vocês entenderem. É um prédio bem legal, viu? Para vocês entenderem. É um prédio bem legal. Olha só. É um prédio bem legal. Olha, diferente. Isso é uma obra de arte. Mas eles cancelaram. Mas é verdade, mas a França também não é o grande baluarte da modernidade. Foi por isso que ele te cutucou. Ele perguntou eu achei se tu acha. Genial, o edifício transar com o outro. Né? Se ele acha que tu acha, é legal. E no mesmo dia, o Museu d'Orsay fez uma campanha dizendo: levem as crianças para o museu para ver gente nua. Então foi assim, um contraponto. Sabe o que aquela foto mostra? 2 prédios brincando de casinha. Mais ou menos. Agora, dona Magda, as pessoas falam muito de nua e criança. Nu e criança. Será que essas pessoas já foram numa taba de índio na Amazônia, onde convive os adultos, criança, tudo tá lá. E para eles é na boa. É muito preconceito, é muito mimimi isso aí. Tu sabe que tem 2 e-mails aqui para ti, Chicão. Um é do seu Sérgio Frank, muito chateado contigo, muito aborrecido contigo, da maneira que tu fala sobre mulheres, que tu vulgariza as mulheres como se elas fossem apenas objetos de prazer, de safadeza. Por favor, seja mais inteligente, a intimidade de cada casal, intimidade. Intimidade de casal? Não, mas ele diz que tu é uma pessoa inteligente, mas que ele percebe algumas coisas nos teus comentários, ele não concorda. Ele chama Sérgio Frank. Ele diz, conclusão, você não é o cara. Ele diz assim, não, tô só te dizendo, Chicão. Ele devia ir mais para a noite, viu que as pessoas falam que as relações vão vir com código de barra no futuro agora. E aí tem uma outra senhora também muito aborrecida contigo, porque diz que tu fala muito mal do Internacional, ela fica muito chateada. Tudo bem, tudo que eles querem. Esse pessoal não me interessa. Dizer que da Alessandra é bom. Tá, querido, mas eu tenho que, concorda comigo que eu tenho que pelo menos fazer uma citação, porque senão as pessoas acham que eu tô sendo tendenciosa. Eu leio as coisas dos outros e não leio para ti. Então a pessoa... Mas eu acho que tá certo, a bancada é bem democrática. Exatamente. A crítica fala bem, eu falo mal. Exatamente. Como é que eu vou falar bem de um clube que 46 milhões de reais evaporaram? Pois é, mas eu vou achar que... O problema do clube é da administração. Mandrake, 46 milhões foi embora. Lava Jato, administração. E aqui as pessoas falam, não falam. Mas é da administração, Chicão, não é do time. Mas a administração representa o quê? Representa o clube. Ela não é, Vitorino? A direção não representa o clube? Eu acho que esse caso vai... É o seu Henrique Garcia, de Porto Alegre. Incompreensível a falta de respeito em cidadão com o Inter, também o jeito que se posiciona referente às mulheres, não sei. Seu Henrique Garcia, de Porto Alegre. É
outro seu Henrique, não era. Era isso só que eu queria te dizer. E o nosso telespectador que fala sobre, eu tenho que achar aqui. Tá, pode seguir aí, porque eu não acho. Eu quero falar sobre futebol, quero a opinião do Descontofani da classificação histórica do Egito, o Egito, né, para a Copa da Rússia. A segunda vez que o Egito, dramático, que é o maior campeão da África. Da Copa da África, mas sempre teve um azar de ir à Copa do Mundo. É a segunda vez que o Egito vai para a Copa do Mundo, vai para a Rússia e teve festa nas ruas de Cairo, parecia que eles tinham ganho o título. O Egito foi a grande surpresa. Mas a grande novidade foi a Islândia. Mas a Islândia já tinha feito uma boa Eurocopa. Mas a Islândia nunca foi uma Copa do Mundo. Mas uma bela Eurocopa. Nunca tinha ido numa Copa do Mundo a Islândia. Essa é a grande novidade. Ela quase chegou na final. Agora a zebra de hoje foi a derrota. Tá, mas o Egito. Comenta o Egito. O Egito eu fiquei feliz porque os egípcios amam futebol. A FIFA tinha tirado os jogos do Cairo e mandado para outros lugares, porque é um lugar que não teria condições de segurança. O problema do Egito é que era um time que ganhava a Copa da África, que nem ganhava a Copa América, mas nas eliminatórias da Copa do Mundo na África nunca dava certo. E agora deu certo. E como você falou, só falta a Síria agora entrar, né? Aí seria a apoteose, né? E a Argentina fica fora. Chicão? Portugal, eu acho que amanhã deve livrar um empate ou ir para uma repescagem. Agora o Brasil cada vez me decepciona mais. Os hermanos não gostam de nós com futebol. Eles compraram o Peru. E o seu Vitorino sabe da Copa de 78, aquele 6-0 foi comprado para tirar o Brasil da Copa do Mundo. Por que o Tite não dá uma de moral mesmo, amolece esse jogo amanhã, entrega para o Chile, a Argentina empatando com o Equador, vai para o espaço. Porque o Tite tem fair play? Ele vai pegar a Argentina fora, tirar da Rússia e pode eliminar o Brasil. Mas é melhor ganhar da Argentina. Tem um ditado que diz assim, não dá asa para o urubu, se na urubu te fura o olho. Eu acho que mulher dá muita abertura para a mulher, ela te toma tudo. Eu acho engraçado. Eu acho engraçado, assim, eu até respeito a opinião das pessoas. Copa do Mundo sem a Argentina é a mesma coisa. Pra mim é uma maravilha. É uma maravilha. Claro, hoje. Por mim, eu gostaria que eles nem querem os grandes adversários do Brasil hoje, a Alemanha e a Argentina. No final é assim, ó. Eu não tenho essa implicância. Eu quero que a Argentina vá para eu pode ganhar do Brasil. Ficaria eles já, mas o Tite não. O Brasil vai acabar ganhando. Vai ganhar do Chile. O time do Chile não está bem. Só se a Argentina também tomar um tranco do Equador lá. Porque não esquece, o Equador já está desclassificado. Mas já vai jogar na altitude. O Equador vai de perereca na chuva. Ou seja, que é uma perereca na chuva? Não tem compromisso, ele vai alegrinho, pulando. Perereca é um sapo, gente. Um sapinho. Um sapinho, uma perereca. Uma perereca, nunca viu uma perereca? Nunca viu, tu não sabe o que é uma perereca? Não sabe o que é uma perereca? Não sabe o que é uma perereca, é um sapinho pequenininho. E a perereca na chuva, ela fica soltinha, pulando. Ela é animada. Não se esconde, nada. O Equador vai jogar contra a Argentina, sim, sem compromisso. Agora o seu Henrique Garcia fala de mim, não fala do Vitorino, não. Por isso que eu não dou bola para certos telespectadores. Mas eu não sei. Ele fala da perereca na chuva em outro sentido. Não. Tu entendeu um outro sentido? Eu também entendi o sentido que o Cristiano todo mundo está entendendo em casa. É que tudo que o Vitorino fala é dúbio, né? É dúbio. Por que ele não disse outra coisa? Vou falar da perereca. Assim, com uma margem de erro. Com uma margem de erro mais para 10. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O nosso telespectador Juarez Martins manda um WhatsApp chateado com toda a razão. Sou totalmente a favor do Outubro Rosa, só que esqueceram de avisar e pedir para o SUS, porque a minha esposa está aguardando há 3 meses por uma mamografia e nada. O que adianta ocupar o tempo da bancada? É revoltante. Juarez, é lastimável. O SUS é algo lastimável. Aí, o próprio secretário de Estado da Saúde, quando a gente vem aqui e fala e se engaja o Outubro Rosa, aí ele mesmo diz, cria confusão, porque a gente fala de prevenção, ele diz que prevenção é uma coisa, rastreamento é outra, mas ninguém está falando de rastreamento, entendeu? Nós não podemos deixar de falar sobre o Outubro Rosa, Juarez. Eu lamento, mas a gente não pode deixar de falar sobre o Outubro Rosa, não podemos deixar de nos engajarmos nesse movimento, não podemos deixar de falar sobre a importância da prevenção, sobre a importância da mamografia o ano inteiro.
Até a ponte do Guaíba foi iluminada. Sabe, quer dizer, não podemos deixar, sabe? Tá, então, assim, ela gasta um tempo no programa falando sobre o Outubro Rosa. É lamentável. Eu queria te dizer assim, traz a tua esposa aqui que eu vou lá, vou brigar com o secretário para atenderem a tua mulher no SUS. É lamentável isso, mas a gente não pode dizer que a gente perde tempo falando. E dizer que teve um presidente aí que disse que o SUS era exemplo para o mundo. Que os americanos queriam copiar o SUS brasileiro. Olha, o presidente é uma presidenta. Faz o seguinte, eu vou falar o telefone do Imama, liga lá pro Imama, ver se nesse momento... Só um pouquinho, Gustavo, por favor, só falar com o telespectador, que o assunto é sério. Né, do presidente dizer besteira. A esposa dele precisa fazer uma mamografia. Eu não sei se nesse mês de outubro, se o Mama pode encaminhar para algum lugar. Talvez tenha alguém que esteja disponibilizando algum exame, alguma coisa. Quem sabe? Pede para ligar lá para o Mama, ver se eles conseguem te ajudar de alguma forma. Mas é por essas coisas que a gente tem que falar sobre a aberração que é, o absurdo que é a lei não ser cumprida, o próprio Ministério, a Secretaria não darem a devida importância que tem que dar para isso. Ô, Magda, eu te pergunto o seguinte, isso do exame. Imagina o tratamento, então, que é muito mais caro que o exame. Ela não consegue. O secretário de Saúde disse que a mamografia também é relativa e tal, relativizou no Outubro Rosa, como sempre faz um desserviço, disse que o SUS vai oferecer, enfim, né, a partir dos 50 anos, a gente sabe que a incidência de câncer de mama com 40, com 35, está cada vez maior. Então, que claro, que se algum médico recomendasse, as pessoas teriam acesso, mas a gente sabe que se a pessoa está esperando também a mamografia, ela espera anos por uma consulta, que é muito difícil consultar o ginecologista. Então, aproveita, Juarez, o Outubro Rosa, procura o Imama, né? Aproveita o que a gente comenta, de repente compartilha o que a gente comenta para isso ganhar mais força. Não somos só nós, todos os veículos de comunicação estão junto e sempre, né? Assim, cada vez alguns lugares que estão disponibilizando um número X de atendimentos, de coisas assim. Quem sabe aproveita esse momento e consegue Vai atrás dessa mamografia, entendeu? E nos escreve. E nos diz alguma coisa, porque a gente tem que falar. Se a gente não estivesse falando sobre isso agora, talvez falando aqui a gente consiga ajudar a tua esposa, Juarez Martins, por favor, tá? Não deixa de falar com a gente. Gustavo, os nossos telespectadores, alguns deles estão se comunicando conosco, já mandaram porque assim, eles acham que na hora que eles mandam a gente tem que sair falando, às vezes engatam uma coisa na outra. O Silvio Jordan, dos Vitorino, me contaram que tu tinha voltado, agora vou assistir o Atualidades, teremos conteúdo, teremos fundamentação de qualidade, bom retorno, chamado Vitorino, mantida a campanha, hashtag Atualidades Solo Vitorino, abraço Silvio e tal, barará, já levei um xixi dele, porque não li. Mas, enfim, tem muitos. Quer dizer que os outros participantes não têm conteúdo? Não tem relevância alguma. Olha o WhatsApp, ó. Oi, Carla, boa noite. Já estávamos com saudades do Vitorino. Minha mãe, aquela senhora de 81 anos, a dona Cirlei, está mandando um abraço para ele. Eu, qualquer dia desses, vou deixar uns docinhos aí com o senhor Vitorino. Ele adora. Para ele levar para vocês. Não é para ficar diferente da puta que veio para mim. Pois somos as vizinhas dele, mas acho que ele não conhece. Lembra, Vitorino? Também moramos na Arco Verde. Beijos e boa noite a todos. Lisandra. Que legal. Dona Magda, a gente nunca vai ver os docinhos. Dona Magda, sobre a perereca, a malícia não vem do que outros dizem, e sim o que pensam, certo? Beijos, kkk. Boa noite, Dona Magda. A falar sobre Dona Magda, ontem, quando eu fui tomar café, eu conheci um telespectador nosso, um rapaz charmoso que fuma charuto, não sei o que disse assim, só tem uma coisa naquele programa que eu não gosto, por que é que lhe chamam de Dona Magda? Não tem nada a ver com Dona Magda. Eu digo, eu não sei, acho que foi o Marne Barcelos que inventou. Mas a partir de agora é para eu passar a chamá-lo de seu Marne. Pois não, obrigado. Seu Marne, seu Vitorino, seu Chicão, Dona Jéssica, até vocês pararem de me chamar de Dona Magda. Eu não chamo de Dona. Boa noite, Dona Magda. A comparação do homem pelado. Boa noite, Dona Magda. Por isso que me lembrou a comparação do homem
Homem pelado, sendo esfregado por uma menina de 5 anos com a cultura indígena, é no mínimo esdrúxula. Uma coisa são povos sem a cultura ocidental, outra é um povo que sexualiza tudo. Chicão, tu podes mais. É o que diz Júlio de Oliveira. As pessoas misturam Senhora Magda, assuntos. eu queria mandar Senhor, pois não, seu senhor Chicão. dois looks a duas pessoas muito atuantes. Looks, bota um Zé assim, que depois as pessoas me incomodam. Nos fã-clubes Chicão Tofani, a Nani Flor em São Leopoldo e a Karina Pavani na Zona Sul de Porto Alegre. Está chegando agora com o lançamento em Punta del Este a coleção camisa XT José Inácio, Manantiales, Biquíni Uno, para as pessoas não precisar comprar camisa de paulista para ficar legal. É, muito bem. Camisa Aproveitando a sessão de beijos, quero mandar um beijo para um telespectador assíduo aqui da Atualidades Pampa, que é o Jorge Jacob. Ele é de Santa Terezinha e agora tá ligado. Boa noite, prezada bancada. Na próxima eleição para presidente da República, talvez surja um candidato fabricado, como ocorreu com o senhor Collor de Mello em 1989. Os que vêm se apresentando são figurinhas carimbadas ou em pouco tempo de atuação no Executivo, como o senhor Dória. Já decepcionaram. Como diz o Chicão, o melhor seria já ir se acostumando com o Bolsonaro. Porém, repito, acho que o próximo presidente será um candidato construído. Aqui no Rio Grande do Sul, também considero que 3 governadores praticamente saíram do nada, melhor dizendo. Não se apostavam em sua vitória e foram eleitos. Germano Rigoto, Ieda Crucius e o atual senhor Sartori. Esperemos os inusitados para 2018. Saudações, Denise de Bagé. Isso é verdade. Eu tenho uma desconfiança, isso que a Denise falou pode ter fundamentação. Eu tenho uma desconfiança. O senador Magno Malta, do Espírito Santo, vem recebendo tanto espaço nos telejornais. Não, para, menos. Eu não estou dizendo que apoio ele, eu estou dizendo que ele vem sendo empurrado. Ele e um deputado federal, me foge o nome agora, um deputado federal grisalho, lá do Rio de Janeiro, acho que é do PSB. Esses dois estão recebendo um espaço na mídia. Qualquer coisa que acontece em Brasília, eles entrevistam esses dois. Eu estou achando que, olha, dona Denise, eu não quero lhe dar razão ainda, mas eu diria Alexandre Molon. Molon. Ah, o Molon, é bem magrinho. Ou de repente são os únicos dois que não têm medo de dar entrevista também. Se bem que Ele não é da rede, Molon? Eu não lembro o partido dele, mas é esse Molon. Esse Molon e o Magno Malta. O que estão recebendo de espaço, não sei, alguma coisa que diz que a dona Denise pode ter razão. Estão trabalhando esses dois. Ele é bem ativo, Alexandre Molon. Eu acho, Vitorino, que vai ser alguém ligado à arte, à televisão. É mais fácil fabricar um personagem. Não, mas não dá. Vai ser erro de novo. Você imagina o narigão lá? É Alessandro Molon. Alessandro. Luciano Huck, o Roberto Alessandro Justo. Molon. Ó. Roberto Justo é um homem que poderia empresário, tudo. Seria um Trump. Rede Susta, ele é da Marina, Rede Sustentabilidade. Mas o Trump Ele é rede. Ele é Rede Sustentabilidade. Alessandro Molon. Esse candidato vem recebendo espaço, espaço, qualquer coisa. É política, é economia para lá. No lugar da Marina, então. Mas a dona Marina aqui entre nós, né? Tem a minha Marina, é brincadeira. Não, acho que não também. Roberto Justo, que a Cris falou, interessante, seria uma espécie de Donald Trump brasileiro. Dona Magda, eu gostaria de tecer um comentário a respeito da Catalunha. Eu estava vendo uma pesquisa, o número de pessoas que ontem foram às praças, a Rambla, etc., no centro de Barcelona, se indispondo contra a essa mudança. Surpreendeu. Eu fui totalmente surpreso. E a outra surpresa não são que os bancos estão indo para outros estados, para outros locais, outras províncias de lá, mas sim o que disse a França, que se a Catalunha se tornar independente, ela não está mais no mercado europeu e que a França é totalmente contrária. Por quê? Por causa do País Basco, que a metade do País Basco fica dentro da França, ali junto aos Pirineus. E é mais rico que a Catalunha. E outra coisa, eles têm menos população, o País Basco, mas através do ETA, essa guerra que eles tiveram durante muitos anos com o governo de Madrid, onde morreram muitas e muitas pessoas, é muito mais forte esse sentido de independência do País Basco. Os bascos têm uma outra língua, tem uma língua também deles, etc. E a França já se manifestou a respeito disso. Claro, eles estão com medo. Se separa a Catalunha, o País Basco também. A Galícia também. A Galícia também vai separar. Fragmenta a Espanha. Vai ser como a Iugoslávia. A Iugoslávia. Fragmenta. Falando em Iugoslávia, hoje
Sérvia e Croácia se classificaram também para a Copa do Mundo. E o país de Gales, do Gareth Bale, nunca tinha perdido uma partida na eliminatória, só perdeu que não podia perder. Que não podia perder, é verdade. Perdeu até a repescagem. A Irlanda, hein? Copa do Mundo está se delineando uma Copa bem interessante. Vai ter surpresa. Islândia, Egito, como a Cris falou. E uma Síria, hein? Imagina. Isso não passa da primeira fase. Isso não passa da primeira fase. Mas seria bacana, interessante. Mas são jogos interessantes de se ver para ver o futebol que se pratica. Viu a Costa Rica se classificou também. Passou pelo E os Estados Unidos? Tá indo, acho que para a repescagem. Vitorino, vou te dar uma paulada. Não. Que isso? Jorge Leffer mandou uma informação aqui. Goldman, quando Fernando Henrique Cardoso era presidente e ele deputado federal, fez uma lei para obrigar a Petrobras a armazenar todo o álcool produzido pelos usineiros por tempo indeterminado. E quando da retirada não podia cobrar pela estocagem e ainda tinha que indenizar o volume evaporado. O banditismo vem de longe. E não esse Goldman não é flor que se cheira, não. Isso aí tem passadinho também que o Dória, quando partiu para dentro e xingou ele. O que ele disse, o Dória? A Cris falou bem as pessoas que o Dória usou, chamou ele de velho decadente, coisa e tal, que era um político velho, de práticas velhas, que tinha um passado complicado. Que foi sombra. Foi sombra. Dos ex-governadores. Sempre foi práticas sombra. Velhas, não deixa de ter razão também, né? Práticas velhas não quer dizer que necessariamente ele falou verdade, a pessoa seja velha. Práticas velhas não necessariamente. O cidadão pode ser jovem e ter práticas velhas. É só olhar o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia. Que é coisa mais retrógrada do que é o Rodrigo Maia conduzindo a Câmara Federal, ao sabor do executivo, ao sabor dos interesses do executivo. O Rodrigo Maia é um jovem velho. E, no entanto, tem velho, jovem, que, na minha opinião, é o senador Cristóvão Buarque. Eu gosto dele. O Mário eu acho jovem. Eu gosto, ele é um cara que foca bem em educação. O Mário tá aqui, o jovem velho, é o Mário Barcelos. O moço velho. É o moço velho. O Mário Barcelos. Silvio César, meu Mário Barcelos tem um espírito. Abraço, Silvio César. Um espírito jovem, um espírito alegre, apesar de estar esse caco, esse troço que a gente pegava. Que é isso? É isso que as pessoas... Vamos ficar de cueca. O senhor Vitorino, o senhor ataca muito o Vitorino. Tu bota a lata d'água, já sai, né? É a destruição total. Mas acabou comigo. Acabou comigo. Vai com uma cara de fica de cueca e manda o seu Vitorino. Mas o que é isso, gente? Vamos parar com isso. É um desafio. Quando a gente fica fazendo uma pesquisa aí, todo mundo vai aceitar. Se desentender com alguém, tem que ficar de cueca. É isso. O problema do cidadão quando fica velho é que as pernas vão ficando bem fininhas, né? Em cima fica uma distribuição errada. Vira de fica gordo. É uma péssima distribuição de renda. E o resultado do plebiscito de sábado, hein? Da separação. Eu não ouvi nada. Não falou nada. Pois então, eu estava procurando algumas notícias. A última notícia que eu tenho aqui da apuração dos votos é da apuração de 85,82% dos votos que foi liberada na noite deste domingo. Até amanhã desta segunda-feira, 96,13%, que equivale a 328.346 votos, optaram pelo sim. E 3,87%, equivalente a 13.220 pessoas, pelo não. Foram cerca de 341 pessoas, 566 que participaram dessa votação. Foram distribuídas 900 urnas por várias cidades do Brasil, mas foi um número bem abaixo de outras votações que já tiveram. Esperavam umas 600 mil pessoas. Mas a minha desconfiança só é... Isso foi auditado por alguém? Porque... Isso era um treino. Os votos foram computados. Agora, se teve auditoria, não sei, mas não é nada formalizado, não é nada oficial. É uma coisa, mais uma pesquisa de opinião pública do que propriamente... Olha, era essa a ideia. Mas se esse número, digamos, mesmo que tenha sido forçado, esse número passar perto da realidade, a gente tem que repensar alguns conceitos, hein? Porque, não, essa vai ser uma pesquisa de opinião pública. Mas se esse número passar perto da realidade, a gente tem que repensar alguns conceitos, hein? Porque, não, essa vai ser uma pesquisa de opinião pública. Mas se esse número passar perto da realidade, a gente tem que repensar alguns conceitos, hein?
Se esse número, não foi 97%, porque eles chutaram, tá lá, digamos que foi 80%. Mas eu acho que as pessoas que vão só iam votar sim, ninguém ia votar não. A pessoa vai votar sim, né? Parabéns. Né? Isso é uma traição contra o país, separar o país. Que país na verdade, é reflexo do descontentamento desses 13 estados. Tem que mudar o poder central em Brasília, botar o Jair Bolsonaro, vamos ver o que vai dar então. Fazer Mas não é, de tanto falar no Bolsonaro. Esse aqui vem de Brasília e que todo mundo fala no Bolsonaro. Senhora. Mas assim, esse processo, todo o processo de fragmentação de um país começa assim. Ele não deixa. Isso aí é contra mim. Você diz que comparar índio com cara pelado é babaquice. Babaquice é ela que fuma. A mulher que fuma não merece crédito. Tu estás fazendo... A pessoa me ofendendo aqui, mas... Eu sei, mas é que... Ela está stalkeando as pessoas. Mas tu tá com uma mulher que fuma na cama. Querido, deixa eu só te explicar uma coisa. Atenção, senhoras e senhores, é o seguinte. Chicão Tofani está discutindo com uma pessoa no telefone dele. Por isso que vocês não estão entendendo. Não é com nenhum de nós aqui. Ele recebeu uma coisa assim no telefone dele e está discutindo com aquela pessoa. Então, o interlocutor não sou eu, não é ele. Ele está psicografando. Ele tem a página do Facebook, aí botaram uma coisa no negócio dele ali, ele ficou assim. Eu já expliquei, não precisa que ninguém traduza o que eu expliquei. Não precisa dizer isso aí. E o Chico e o Gustavo, como não pode ficar sem falar, ele fala o que eu acabei de dizer, entendeu? Botaram o negócio dele. Senhoras e senhores, deixa eu explicar uma coisa aqui. Ele ficou chateado. Peraí, tem silêncio. Ele está falando de uma arte que eu fiz, Magda, de negócio. Eu queria que tu dissesse para ele que não é negócio. Tá, olha aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Rua aí do negócio que ele fala. Senhora Magda, pare de me chamar de Dona Magda, não, eu sou Magda, pare com isso. Não sei quem vai ganhar a próxima eleição, mas o dinheirinho que tem na poupança vão tirar tudo antes. José, tá certo, isso tens toda a razão. E com relação ao Magno Malta, o nosso telespectador Manuel Azevedo disse assim, ó: Magno Malta está em alta, pois desafia a todo momento a esquerdalha no Senado. Gleisi Hoffmann, Vanessa Graziotin e outros não têm sossego com ele. Descem da tribuna. Magno Malta sobe e malha esses seus discursos fajutos e fictícios. A esquerda fica sem argumentos. Sigo ele nas redes sociais e noto que a esquerda não faz tréplica, pois fica sem argumentos diante do massacre feito pelo Magno Malta. Ele está só... Ele não foi delegado de polícia, o Magno? Eu acho que não, esse era o filme, aquele Magno. Não. Para. Magno Malta, se não me falha a memória, foi delegado de polícia. Mas eu não sei te dizer, mas eu sei que ele teve envolvimento com drogas no passado e ele se recuperou, enfim. O que é um caso raro, viu? Porque, olha, os psicólogos dizem que a coisa é muito mais para consumo externo do que propriamente a realidade. Pessoa que entra a fundo nas drogas e que entra num processo de destruição, trazer de volta é muito difícil. Do que vocês estão falando agora? Não, agora que não sabe o que eu estou falando sou eu. Do Magno Malta. Mas é só que faltava agora tu falar mal do homem, esquece. Ele era maconheiro. Mas não era, porque eu estava falando com a mulher que fuma e queima. Presta atenção. Mas é mais coerente que eu estou falando aqui. Parou. Só que faltava me arranjar rolo agora. Deixa mais querido, eu trago nós para você. Vamos terminar o ano bem. Estimados, diz o nosso telespectador Silvio Jordan, que passou nos massacrando quarta, quinta e sexta. Quarta, quinta e sexta ele nos massacrou. Agora, depois de só nos dar coice, ele nos dá um beijo. Estimados, eu gosto de todos vocês, não me interpretem mal, mas o Vitorino se alinha com nossa linha de raciocínio e valores. Bravo, Vitorino, não está sozinho, estamos contigo, abraço. Mas a gente não reclamou do senhor, a gente nem tá tudo bem. Vitorino para presidente. A gente Vitorino é o Magno Malta. Não, mas eu não era maconheiro. Gustavo, bota o meu mão no fogo. Manga Rosa, que era a maconha da época. Não sei não o que tu faz antes de vir pra Pampa. Tinha combinado. Eu, se fosse você, não faria tudo que eu já fiz. Nem tudo que eu já sei. Quero mandar um beijo pro Brian da Silva Vieira, que mandou mensagem lá no Instagram, @JessicaVeibroOficial. Um beijo, muito obrigada pelo carinho. Quero mandar um beijo a Vanusa Alvete, ao Ayrton Rocha e a Lígia, o pessoal da Martins Andrade, que estão parceiros da Pampa, sempre ligados no programa. E quanto ao Vitorino,
se ele está falando em maconha, se ele teve no Rosa, ou na Ferrugem, ou na Silveira, na década de 70, 80, ele tirou alguma coisinha. Bom, gente, eu quero voltar a falar sério. Eu tive na Jamaica. Gente, escuta, gente, vamos mudar de assunto, hein? Como é que é na Jamaica? Vocês estão pegando uma vibe aí que não combina conosco, né? Vamos lá? Não, agora não mais, nós estamos velhinhos. Né? Pois é, então vamos mudar de assunto. Com relação à mamografia, tá? Tem uma telespectadora, uma mandou pelo WhatsApp, outra mandou pelo e-mail. Eu recebi também, e o meu amigo Jacinto Pila foi uma pessoa que me mandou esse WhatsApp, que algumas pessoas receberam durante o final de semana, de um lugar no bairro Santana, mais o Hospital Ernesto, né? Era um e-mail, era um WhatsApp fake, tá? Então eu quero avisar, agradecer as pessoas que se manifestaram, mas nós fomos conferir durante o final de semana e não corresponde, não existia essas mamografias a R$10 e coisa assim, tá? Agradeço as pessoas que mandaram, mas não era verdade. Eu recebi uma mensagem dessa aqui, de uma senhora, dona Ana Paula, dizendo que o Hospital Ernesto Ornetti... essa especificamente, pelo menos essa aí, do outro lugar que tem no bairro Santana também, era fake. Tá? Então, assim, por isso que a gente não está reproduzindo aqui, porque a informação que a gente teve ao conferir é que não era verdadeira. Tá? E a Denise diz o seguinte, que talvez o telespectador ficou descontente com a divulgação sobre o Outubro Rosa, porque não se observa efetivamente ações concretas com relação a essa doença. Não, é que o SUS, né? O SUS maltrata as pessoas, não adianta. Existe uma lei que foi muito batalhada, que as mulheres com câncer de mama têm direito a ter as mamografias e o SUS não atende. Na verdade, o direito ao tratamento durante 60 dias, parece, né? De intervalo, essa legislação. Boa noite, prezados. Não entendo vocês falando mal do Dória. Olha o que ele já fez por São Paulo. Giovanni Duarte. Eu não sei. Eu não sei. Boa noite, Carla e bancada. A presença do Vitorino deve inibir o Chicão, pois ele parece que tem medo de falar Marcos de Porto Alegre. Isso. Boa noite a todos da bancada. Com a volta do Vitorino, o programa ganha um requinte de elegância com suas camisas fashions e principalmente inteligência e raciocínio. Se essa camisa dele for fashion... Deixa eu acabar, por favor. Com seu raciocínio lógico ao expressar suas ideias. Claro que foi uma brincadeirinha referente à camisa. Essa mulher se formou em Guiné Equatorial, esse cara O Guilherme disse que com relação à camisa não é verdade. Mas o resto é... Ele tá se achando hoje que ele tá com uma Tommy Hilfiger. Guilherme, pra te saber com quem tá ligando. Presta atenção no serviço, rapaz. Pra te saber que você tá lidando. Eu tô com quem? Com quem? Tommy é melhor, todo mundo fala Tommy. Esse negócio aí. Olha aqui, ó. O Magno Malta tá dando repercussões aqui. Magno Malta tem um programa na televisão e ele não é muito sério, não sei o quê. Que ali o Manuel Azevedo disse que ele dá-lhe pau na esquerda e tal, mas o Jorge Leffer disse que ele é meio safadinho. Ele não é muito grande moralista. Coisa. Falso moralista, isso aí. Moralista. Muito bem. Eu não tenho argumentos para fazer... Não vai falar eu tô só... Não, opinião. Eu estou não tenho opinião sobre ele. Eu estou só dizendo que o Jorge Leffer falou. O que eu coloquei é que a imagem dele está sendo muito empurrada. A gente estava falando do candidato. Sim, seu Vitorino. Entendi, seu Vitorino. Isso, e a imagem de Sérgio Cabral. Ele foi eleito pelo Butão. Tá, seu Vitorino. E aí vocês dois aí, os Não, o Ayrton Valadão me mandou aqui. Butão, Valadão. Como assim? Irmão Metralha. Vocês são de listradinhos, dois irmãozinhos Metralha. 617 ou 716. Eu também tô 71, isso sim. O Ayrton Valadão mandou lá no meu Instagram uma pergunta. Como ficaria o futebol nacional se acontecesse a separação dos estados? Só eu posso responder. Só tu pode? Sabe por quê? Por causa que a Comebol ela é filiada à FIFA. E a FIFA só reconhece as ligas de países que têm filiação com a ONU. Então, na América do Sul, nós temos 10 países que são filiados à Comebol,
e a ONU. Então, esses países têm uma liga. Aí você vai perguntar para mim, mas é a Guiana Francesa, a Guiana Holandesa e a Guiana Inglesa. Aqui não são países, são protetorados da Inglaterra, da Holanda e da França. E nem tem liga profissional. Por isso que não estão na Conmebol e, consequentemente, não estão na Libertadores. Se o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul fizesse um novo país, teria um representante, sim, na Libertadores da América, que seria um país com uma capital, né? Eu acho. Olha, uma outra... Não sei se tu... Não, era só isso. Okay. A nossa telespectadora Denise Munhoz diz o seguinte... quanto à separação do sul do Brasil do restante do país, não concordo. Porque o único objetivo, no meu humilde ponto de vista, é a criação ou ascensão de pessoas aos cargos políticos mais elevados de uma nação, como presidentes, senadores, deputados federais, enfim. Será o fermento para que a horda da politicagem cresça. Ela tem uma visão diferente. Considero que todos devem lutar pelo pacto federativo, para que os recursos do Sul e impostos aqui arrecadados tenham uma parcela bem maior aqui permanecendo. Parabéns. É isso aí. Parabéns. Muito bem. O que é isso? Também exatamente. Propagar uma coisa de solução do país. E o Sérgio Cabral, hoje, os executivos que fizeram a tal da delação da Carioca Engenharia foram depor para o Marcelo Bretas, né, da 7ª Vara Federal, e disseram que estavam uma mesadinha para o Sérgio Cabral de 200 a 500 mil. Exatamente. Mais uma fonte em Marne Barcelos por mês. Esse cara é doente. Entrando de 200 a 500 mil reais. Isso de 2009 a 2013 ou 14. Começou de um jeito, daí aumentou um pouco. Às vezes eles tinham dinheiro mensal para pagar. Quando não tinha, acumulava no outro mês. Era um compromisso. Quer dizer, e o Rio de Janeiro hoje saiu numa outra pesquisa, né, essa pesquisa do Datafolha, mostrando que 1 em cada 4 cariocas disse que se mudaria do Rio Grande de Janeiro em função da violência. Sim. As pessoas estão apavoradas. Eu acho que eu comentei aqui uma vez de amigos do Rio de Janeiro que ficam ligando, como é que está o Sul aí, tem trabalho? Emprego para mim. As pessoas estão querendo mudar. As pessoas querem ir embora do Rio de Janeiro, porque não só a economia, a violência, mas a economia também do Rio de Janeiro está arrasada. Agora, sim, porque acaba refletindo, eu acho que no turismo e tudo mais, né? Sim, essa imagem. Atinge tudo, né? Aí o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, lá, cada um ganhando 100 mil por mês, lá, não dá. O Tribunal de Contas também não tem, né? Uma notícia. Não, é isso que o Tribunal de Contas hoje foi depor o ex-presidente do Tribunal de Contas. Do Rio de Janeiro. Eles destacaram do juiz assim, só. Sim, a gente recebeu 6 milhões para aprovar um pedido de empréstimo lá. 6 milhões, dividimos para cada um, aí sobrou mais 1 milhão e pouco, aí não sei quem queria 300 mil para não sei que, não sei que. Diz na cara do juiz, eles compraram o tribunal inteiro. Todos os conselheiros do tribunal, aliás, com exceção de uma moça que recém tinha entrado, aliás, a moça nem sei o que estava fazendo lá, uma moça jovem, 32, 33 anos, devia ser apadrinhada de algum político lá, não sabia nada de contas públicas, de gestão pública, virou, mas foi a única que não recebeu dinheiro. Os outros, os urubu que estavam lá, todo mundo recebeu 1 milhão e pouco cada um para aprovar. Para entrar no Tribunal de Contas, no mínimo, o camarada deveria ter um curso, né? Mínimo, é tudo indicação. É tudo indicação, é tudo política. No Brasil não tem meritocracia nenhuma. Não tem técnico. Meritocracia no Brasil não existe. Técnico. É indicado. Ciências contábeis, no mínimo, né? No mínimo. Os técnicos que tem nos Tribunais de Contas são os analistas. Os analistas que são técnicos, porque os conselheiros é cargo político, é cabidão. Isso é verdade. Olha, nós temos uma boa audiência em diversos lugares, mas em Esteio, em especial, eu quero falar sobre o pedido de ajuda que Esteio nos pede através de um e-mail enviado pelo Eduardo Silva. Cães em torno da estação Esteio, até mesmo em torno da prefeitura, estão amedrontando os moradores de Esteio. Já foram relatados diversos ataques a pedestres e até mesmo a crianças na passarela da estação Esteio e nas paradas de ônibus. No último dia 7 foi sábado, foram registrados vários ataques a usuários do trem.
Se tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato com a direção da Estação Esteio para verificar a veracidade dos fatos. São cães de porte grande que realmente estão causando medo, não só aos moradores da cidade, mas também aos de outras cidades, onde está sendo comentado um tal descontrole de animais abandonados e causando constrangimento à nossa querida cidade de Esteio. Desde já agradeço a atenção, obrigado, Eduardo Silva. O Eduardo deve estar mandando esse e-mail porque a administração lá de Esteio não deve estar dando a menor importância para isso, né? E quando eles pedem, mandam assim pra gente, é porque a gente fala e depois bate lá na prefeitura e eles ficam com um pouquinho de vergonha. Eu espero que eles façam alguma coisa, né? Falando em prefeitos, a Frente Nacional de Prefeitos hoje deu início a uma campanha Veta Temer. O que é o Veta Temer? Eles querem que o presidente Michel Temer vete um projeto já aprovado no Senado, aprovado na Câmara e encaminhado para a sanção presidencial, que concede aos agentes de trânsito a possibilidade de andar armado. O projeto, acho que não está sendo muito bem entendido pelos prefeitos, porque o projeto não diz que eles devam andar armados, diz que eles podem andar armados por decisão do prefeito. Os prefeitos querem que o presidente Michel Temer vete isso porque eles estão acovardados. Porque basta que eles digam, muito bem, podem, mas eu não quero. Pronto, acabou. Aí os prefeitos não querem bater de frente com os agentes de trânsito e aí querem que o presidente Michel Temer vete. Vamos lá. Eu sou totalmente favorável a que agentes de trânsito andem armados. Tanto que eu disse várias vezes aqui que eu gostaria que o trânsito de Porto Alegre fosse cuidado pela Brigada Militar, porque o mesmo cara que vai me multar tem um revólver na cintura para me defender. Mas no mundo todo o guarda de trânsito anda armado? O Nussmann foi preso por tempo indeterminado. O Nussmann vai ficar... O juiz decidiu, O juiz decidiu. Aí o que está acontecendo? Os prefeitos não querem ficar mal com os guardas municipais e querem que o presidente Michel Temer vete. Porque está bem claro no projeto de lei. Não diz que eles devam, repito, eles podem. O prefeito pode ou não determinar. Mas nesse mesmo projeto de lei, existem algumas cláusulas que prevê o quê? Treinamento, exame psicotécnico, preparação. Os prefeitos não querem gastar com segurança. Então a gente ouve esse discurso de prefeito, Chicão. Porque é uma barbaridade, porque não tem segurança, não sei o quê, porque coitadinhos dos agentes de trânsito, desarmados. Bom, agora estão autorizando os agentes de trânsito a andar armado, desde que lhes dê treinamento. Aí os prefeitos não querem. Não, pô, não dá não. Para aí. Tem que dar treinamento até para eles não perderem para os bandidos a arma. Assim sim ou assim não, né? Não. Eu quero, sim. E tem mais. O prefeito pode autorizar e o agente de trânsito decidir, eu quero andar armado ou eu não quero andar armado. E a responsabilidade? E eles querem jogar tudo agora em cima do Temer. Quer jogar tudo? Não, porque se o Temer vetar, aí tira eles da bronca, tira a estaca, né? Agora não, eles querem... Tira o quê? Tira a responsabilidade dele. Cris Bart decidiu manter o Nussmann e o Griner, e o Leonardo Griner. Eu não provoco. Valeu a estaca. Eu não vou respeitar o Estatuto Idoso. Mas eu não disse nada. E esse escândalo todo envolvendo o presidente do COB, envolvendo as Olimpíadas do Rio de Janeiro, estourou aonde? Estourou nos atletas. Porque todas as verbas enviadas pelo Comitê Olímpico Internacional para os atletas do Brasil estão congeladas. E aí os atletas que já treinavam, já participavam de competições e já se preparavam de maneira precária, porque essa é a realidade do atleta brasileiro, exceto os atletas do futebol, que é outra história, agora eles não têm nem a verba que vinha do COI. E aí? E a princípio o Comitê Internacional tinha dito que não iam sofrer, né? Mas eles congelaram. Eu tenho dito aqui, o Brasil não tem medalhistas olímpicos, o Brasil tem heróis. Porque olha, aquela menina já de Barbosa... Os Wesley também foram mantidos, foi mantida a prisão deles. Esse que apodreço, mas foi mantida, foi julgado, foi o julgamento. Vocês ficaram surpresos com esse Nussmann? Eles pediram... Esse Nussmann sempre foi um parasita. Foi, isso é verdade. Foi um parasita. A coisa boa que ele fez foi casar com aquela moça bonita. Não, mas já...
bagulhão. E um fator também que está abalando... Quando é que tu viu a Márcia? E ele não é um bagulhão. Quando é que tu visse a Márcia Peixoto? Eu tenho foto dela aí. Para, Gustavo. E eu estava vendo uma Ele é o maior entrevista... bagulho da face da Terra. Eu estava vendo uma entrevista da Ele Medic também tá Paula. longe de ser um galã, né? Presta atenção que eu tô falando. Estava vendo uma entrevista da Medic Paula e ela diz que todo esse escândalo também afeta os empresários que querem patrocinar os atletas. Ninguém então, quer botar. quem perdeu mesmo foram os atletas e eles perderam de todas as frentes. Para variar, eles sempre perdem, né? Olha, é muito o lado triste mais isso. fraco. Nunca ganham nada. Agora vem a pergunta que não quer calar. Vocês acham que o Nussmann só tinha esses 2 milhões em ouro em Tu casa? deixa a gente responder? Ou tu vai responder? Não é em casa, é lá Na Suíça. na Suíça. Claro que não. Tá, e vocês acham que ele tinha só esses 2 milhões em ouro? Tendo uma casa de Como 30 diz o milhões de Silvio Santos, reais, vale uma mais casa que dele no dinheiro. Leblon. Ou mais de 400%. Esse cara tá rico, milionário, entupiu de dinheiro, né? E aí você vê, aquilo me comoveu, porque eu confesso que assistindo na televisão eu enchi os olhos de lágrimas. A Jade Barbosa, uma ginasta brasileira, medalhista de Pan-Americano, não pôde competir na Olimpíada porque não teve dinheiro para fazer o tratamento no joelho. Ela vendia camisetas pela internet para fazer o tratamento do joelho. Tem 75 anos, o que ele quer com A tanta Jade grana? Barbosa e dá pra muitos falar bola outros séria. jogadores. Aquele rapaz de Alagoas, aquele corredor que comprou o tênis, comprou o tênis numa loja comum, loja de shopping. Ele não correu com tênis profissional, ele correu com os tênis de corrida comprado numa loja de shopping que pagou em 5 vezes, 6 vezes, 10 vezes, não Já sei. comprou na internet, A maioria de esporte individual acaba indo, que se destaca, acaba indo treinar nos Estados Unidos, na Europa, não fica no Brasil, porque quem fica no Brasil não tem recurso. Tem recurso, Não por tem. isso que eu digo Não tem esses caras- investimento em educação, não tem investimento em esporte, mas também não tem dinheiro, eles roubam tudo, gente. Os nossos judocas aqui, se não fosse Não a dá. Sojipa, olha o que a Sojipa faz por esses atletas. Se não fosse a Sojipa, a gente E os tem nossos heróis. ginastas, se não fosse o União... E aí esgrima, a União é forte também, esgrima. E aí a prefeitura estava com o projeto de tirar a isenção de IPTU e ainda tinha gente apoiando, porque as pessoas não se dão conta que muitos desses clubes, eles são clubes, enfim, né, que as pessoas Sojipa, que as pessoas têm sócios Clubes e tal, formadores, né? mas são clubes que investem bastante no esporte, né? Se a gente tem tão pouco apoio do governo no esporte, a gente tem que apostar nos clubes. Pô, o Corinthians de Santa Cruz já foi campeão brasileiro de basquete masculino. Isso O é esporte foi verdade. dominado por paulistas e mineiros. O Cariocas também, sempre foi, né? O Corinthians, sabe? A CBF de Carlos Barbosa. A CBF, eu pergunto, quanto custa um plantel? Quanto custa preparar campeões assim? Né? Então, é de se Quanto rever. tempo leva a preparação de campeões? Falando em tanto tempo leva, a gente falou da Islândia. Deixa o Mário falar. Um pouquinho, fala, mas dá licença. Fala, aproveita, senão ele já... Desculpa, cara, cala. José do Patrocínio, foi jornalista, foi escritor, foi um dos primeiros abolicionistas desse país. Ele era filho de um padre e de uma escrava. Como filho de um padre? Um cônego, era um padre, um cônego. E ele, o Cônego é um padre que tem filho. Ele teve filho naquela época, ele não assumiu oficialmente, mas pagou os estudos do menino, depois o menino foi trabalhar no Rio de Janeiro e se tornou um dos grandes articulistas dos principais jornais lá do Rio de Janeiro. Alfred Dreyfus é oficial francês, é famoso pelo caso de espionagem, que ele estaria a favor dos alemães, era um oficial do exército francês, que foi degradado, foi enviado para a Ilha do Diabo, aqui na Guiana Francesa, que o Chicão falou, e depois recuperou seu prestígio. Ele foi acusado como traidor a favor dos alemães. A célebre carta do Émile Zola no jornal Aurora, Eu Acuso, contra o presidente francês daquela época, detonou tudo isso e reabilitou esse oficial que recebeu. Sabe onde é que o Dreyfus todas... esteve? Naquela Ilha do Diabo, em Cayenne, até. Mas é o que eu falei, na Foi Guiana feito o Francesa. filme Papillon. Isso aí, Papillon. Steve McQueen, um baita Isso. filme. Mário de Andrade, o grande escritor e idealizador da Semana de Arte Moderna de São Paulo. Jacques Tati. O Mário, esse é o Mário? Gustavo Vitorino, aquele por mesmo. favor, Gustavo. Deixa ele falar. Jacques
Jacques Tati. Eu sei que tu é amiguinho do Mário, tu encontra com ele com frequência, mas deixa o Mário Barcelos falar. Onde é que ele encontra mesmo? Ele sabe. Dentro do armário. O Jacques Tati, que foi um grande humorista francês, foi à falência no final, teve um filme fracassado e não conseguiu pagar todas as suas contas. E o Jacques Tati, que fez um filme que ganhou inclusive o Oscar, chamado Meu Tio Mononcle, Meu Tio. E é uma curiosidade, ele tinha a mesma altura de Chicão Tofani, 1,91 m, Chicão. A altura do James Bond. 1,91 m. Bom, John Lennon. Precisa falar alguma coisa de John Lennon, aniversário de John Lennon? Só tristeza, né? E ele faria 77 anos. Isso, exatamente. Taiguara, meu querido amigo, nascido em Montevidéu, um dos maiores compositores que esse país teve, morreu com apenas 50 anos de idade. E tinha uma música legal. Universo do Teu Corpo. Amanda, Universo do Teu Corpo, Viagem e outras tantas. O Universo do Teu Corpo, para mim, é uma obra-prima. Uma obra-prima. Ele morreu do coração, teve um problema cardíaco. Morte morrida, pode ser. Maria Cláudia, atriz. Marcelo Crivella, completando hoje 60 anos. Cantor, engenheiro, religioso, político brasileiro, atual prefeito do Rio de Janeiro. Mário Frias, ator, apresentador e cantor, teve programa aqui na nossa TV. O Sean Lennon, que é o filho do John Lennon com a Yoko Ono, também no mesmo dia do pai, né? Que coincidência. São esses os aniversariantes. Tu vê. Opa, tá feia a coisa aí, amiga. Para terminar foi difícil. E quem confirmou shows no Brasil, a turnê Eldorado, foi Shakira. Ela vem a Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro em março de 2018. Não foi divulgado o local, muito menos a venda de ingressos, mas é o que os fãs estão esperando para os próximos dias. Shakira vem a Porto Alegre pela segunda vez. Que a Shakira está separando do jogador aqui. Ela é americana ou é filha de colombiano? Como é que é a história? Ela é colombiana. Ela é colombiana. Ela é de origem árabe. Ouvi boatos de que pode ser no Beira-Rio, porque tem mais 3 shows confirmados na agenda do Beira-Rio para o ano que vem. Só 2 foram divulgados, que eu não lembro quais são. Mas tem mais 3 na agenda. É porque o que ela fez antes, uns 5 anos atrás, foi na Fiesta. Agora, eu acho eu fui nesse show, foi 20 maravilhoso. 20 mil pessoas em pé, gritando, eu acho nada a ver. E dando dinheirinho na portaria. Gastando um monte, só vem em casa, então. Todo mundo faz qualquer coisa para ver. Energia, tá? Energia tá do show, sim. Alguém paga para ver o senhor, senhor Chicão? Alguém paga para ver o senhor? Não, querido, não Já sou foi uma briga para irem lá ver ele. Não sou um ator. Presta atenção. Diz pro Chicão que aqui no Morro São Caetano, o Morro da Apamecor, também desfrutamos de uma belíssima vista do pôr do sol de Porto Alegre. É verdade. E antes que o Chicão pergunte, sou uma telespectadora nota 8. Beijos a todos, Gisela. Mas a senhora Tereza tem mais charme. Olha aqui, ó. É lamentável ver a omissão de boa parte. Já li isso aqui. Mata Atlântica. Me recuso a chamar uma Atlântida. A menina fica me corrigindo ali. Ela cuida. Segunda vez que tu fala Ela errado. cuida. Ela tem namorado, ela vai estar casada. Com amiga. Dizem que tá grávida Não até. quero que você... Que isso, Chicão? Dizem que ela vai ter um bebê. Que isso? Falaram. Isso. Pô, parabéns, mamãe. Não, é verdade. É tão que legal, a isso, mulher gosta de ter Chicão. bebê. Não. A mulher tem bebê, sai Melhor do abafar mercado. essa história, mas não é verdade, não. Tem. Ainda não. E se for, sem problema. Se fosse, né? Que alegria, mas... totalmente fora do mercado. Me recuso. É você. O Chicão estragou o programa. Me recuso a chamar uma mulher hiper charmosa e gatíssima de dona. Nem pensar. Abraços. Se for com 2 N, é Ricardo. charmoso. Muito bem. Boa noite a todos da bancada. Não satisfeitos com esse absurdo que vimos com os nossos deputados estaduais, ultrapassando a quantidade de CCs, temos nosso prefeito falando que os CCs é que se importam com o serviço público e não os funcionários. O mesmo político que antes criticava é agora o cara que defende o cabide de empregos. E não satisfeito, ele compra brigas com todos os setores do serviço público e ainda sucateia a nossa cidade. E eu achava que o Fortunati era um péssimo prefeito. Mas o atual consegue ser pior, de tal forma que quem antes criticava agora sente saudades do Fortunati. Sempre tem o pior na vida. Boa noite, Samuel Silva. O cara tá com uma mulher já feia, sempre tem uma mais feia. A lei de sempre tem o Murphy. pior. A lei de Murphy, meu amigo. Olha aqui, ó. Boa noite, prezada bancada. Querida Magda, estavas muito chique ontem na Padre Chagas. Vamos polemizar um pouco? A nossa Avenida Ipiranga está um desastre. Já observaram as moradias que estão surgindo na Baixada do Riacho Ipiranga, perto do Planetário? Pergunto, se eu comprar material de construção e começar a construir uma casa ali, eu posso?
O que diz a lei? Ali pode construir? Se não pode, como é que estão surgindo sem nenhuma providência da prefeitura? É uma questão de interpretação a lei ali. Senhor Marne, hoje é 9 de outubro, aniversário de nascimento do grande compositor francês Camille Saint-Saëns. O Marne não falou? 1835. Abraço a todos, Ricardo Leonardi. Mas o Ricardo está atrasado. As comunidades embaixo ali das pontes do Baixo Piranga... Pois é, mas ele fala sobre isso. Estão instaladas há anos. Sem jeito, é os campeões. Mas não estão começando a aparecer, já estão há muitos anos. Embaixo do planetário, ali na parte das Casas Tigre, da antiga Casas Tigre. Eu falo Casas Tigre até hoje, também, porque eu morava ali perto. E embaixo ali da João Pessoa. E do shopping, ali é o mais caro. Ali é o mais caro. E na Borges de Medeiros, embaixo ali. Do shopping é a mais cara, porque ali, né, perto do shopping é valorizada. Até aqui na Érico Veríssimo tem também. E tem por toda a cidade. Aí tu vai tirar. Paradas de Aí tu vai ônibus, tirar alguém desse, vai o vereador da esquerda lá, coitadinho. Não pode, é condução coercitiva. Vai lá debaixo de uma ponte de Nova York, em Londres, em Paris, em Bruxelas, pra te ver. Não cola, né, amiguinho? Apareceu a cabeça do Vitorino ali no vídeo, ele tá com uma tonsura na cabeça enorme. Que tonsura? É aquela coisa de gentil aqui, os frades, né? Os frades, eu não sei mais saber. Foi aquela senhora. Ela lhe mandou um abraço. Seu Gustavo, por favor, o senhor Uma poderia se conter? telespectadora nossa Vou muito encerrar. querida, Anice, pergunta se o Marne usa calça jeans. Não, nunca vi. Não, eu nunca. Poderia usar. Nem cueca, né, Marne? Tomei um nem cueca agora. Estou sendo ofendido. Beijos, tenham todos uma boa noite, durmam com os anjinhos. Amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, nós estaremos de volta. Até lá. Tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente.